Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de ciências? Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático de ciências. Mas antes da gente começar com o nosso livro, nós vamos assistir um vídeo que fala sobre os tipos de solo. Nós estamos estudando sobre os solos. Nós já vimos sobre a importância do solo, o que é o solo. Na última aula, nós falamos sobre a formação do solo. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos solos, os tipos de solo. Então, antes da gente começar com o nosso livro, nós vamos assistir esse vídeo para a gente conhecer os tipos de solo. Vamos assistir? O solo forma a superfície sólida da crosta terrestre e é muito importante, pois é nele que vivemos, construímos nossas casas, plantamos os alimentos e extraímos recursos como ferro e alumínio. O solo é formado de 5 componentes: minerais, água, ar, matéria orgânica e seres vivos. A quantidade e o tipo de cada um desses componentes pode variar, e isso vai diferenciar um solo do outro. O solo, de uma forma bem geral, pode ser dividido em 4 tipos: arenoso, argiloso, umífero ou humoso e calcário. O solo arenoso é formado por grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. Tem uma permeabilidade muito boa, ou seja, absorve água facilmente e não é muito ideal para cultivo. Claro, existem plantas que adoram esse tipo de solo, como os cactos e suculentas. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de argila e nutrientes, por isso é ótimo em reter água e possibilita uma produção agrícola. O solo umífero, é também conhecido como terra preta, e não preciso explicar o porquê, né? É muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica, o que o torna um solo bastante fértil e muito utilizado na produção agrícola. O solo calcário se caracteriza por possuir uma grande quantidade de pedras e se torna impróprio para cultivo por atrapalhar o desenvolvimento das raízes das plantas. A partir dos 4 tipos de solos que acabamos de falar, existem variações, e no Brasil os mais comuns encontrados em boa parte do país são o massapê e a terra roxa. O massapê é um solo escuro, argiloso e com matéria orgânica. É encontrado em grande parte do Nordeste brasileiro e desde o início do século XVI é utilizado para cultivo de cana-de-açúcar, que se adapta muito bem a esse tipo de solo. A terra roxa é um solo de cor avermelhada e de origem vulcânica, originado da decomposição do basalto. O basalto é um tipo de rocha formada a partir do resfriamento da lava vulcânica. Aparece no oeste do estado de São Paulo e no norte do Paraná, e é usado desde o século passado para a cultura do café. Turminha, no vídeo nós vimos 4 tipos de solo: o solo arenoso, argiloso, umífero e calcário. E ainda vimos 2 variações que predominam aqui no nosso país: o massapê e a terra roxa. Então, no vídeo, nós vimos alguns tipos de solo. Agora, no nosso livro, nós vamos ver outras classificações do solo. Agora vamos abrir o nosso livro didático na página 46. A classificação dos solos. O que é analisado para classificar um solo? No vídeo, nós vimos algumas características, como a quantidade de matéria orgânica, a proporção entre as partículas, a cor. No vídeo, nós vimos várias características na classificação dos tipos de solo. Agora, no nosso livro, nós vamos ver outro tipo de classificação. Vamos fazer a leitura juntos. Dependendo da composição do material da rocha de origem e da ação exercida pelo clima e pelos organismos sobre esse material, formam-se solos com características diferentes. Os especialistas em solo são chamados
pedólogos. Eles analisam e classificam os solos, com base em diversas características. Alguns solos são ricos em matéria orgânica e outros não. Essa imagem, em muitos casos, os agricultores adicionam matéria orgânica para melhorar a qualidade do cultivo. Essa fotografia é uma horta em Londrina. Outra característica considerada na classificação dos solos é a quantidade de tipo de partículas que os compõem. Vamos continuar agora na página 47. De acordo com o tamanho, as partículas do solo são chamadas de areia, argila ou silt. A areia são maiores partículas do solo, que podem ser vistas a olho nu, que a gente consegue enxergar sem precisar de microscópio, lentes de aumento. A argila são as menores partículas do solo, que só podem ser vistas ao microscópio. E o silt são partículas de tamanho intermediário. Não é nem grande como a areia, nem tão pequenininha como a argila, é um tamanho médio. Nessa imagem, a gente está vendo um grão de areia e o grão de silt. Eles não são desse tamanho real. Essa imagem está muito aumentada para a gente poder ter noção do tamanho do grão de areia perto do grão de silt, mas eles não são desse tamanho. A areia é aquele grãozinho que a gente vê nos parquinhos, na praia, tá? Os solos podem apresentar diferentes quantidades desses 3 tipos de partícula. Por exemplo, um solo com grande quantidade de areia é classificado como arenoso, que a gente já viu lá no vídeo. Outras propriedades, como a cor, consistência, quantidade de poros e etc., também podem ser consideradas na classificação do solo. Então, a gente não tem só uma classificação do solo. Nós temos várias, porque os solos têm várias características, como nós vimos lá no vídeo. Na página 47, tem uma atividade. Pinte o tipo de partícula do solo que apresenta maior tamanho: silt, areia ou argila. Vocês vão responder depois. Agora, nós vamos para a página 50 do nosso livro. Permeabilidade do solo. Por que, quando chove, são formadas poças de água em algumas estradas de terra? Vamos ver? A composição de alguns tipos de solo pode dificultar a penetração de água, fazendo que ela se acumule nas poças. Vamos ler o texto juntos? Dizemos que os solos em que a água atravessa mais rapidamente são muito permeáveis. Sua composição permite que a água os atravesse com facilidade, o que não costuma ser favorável para o desenvolvimento das plantas. Solos em que a água passa com dificuldade entre suas partículas, sendo retida, são pouco permeáveis. Eles podem impedir que a água e os nutrientes cheguem até as raízes da planta. Então, turminha, quando o solo é permeável, é que a água consegue passar pelo solo. É quando a terra, as plantas absorvem toda a água. E o solo impermeável é quando a água não é absorvida, a água não consegue passar. Igual no asfalto. Quando chove, o asfalto ele é impermeável, ele não absorve toda a água escorre pelo asfalto. Vamos continuar a nossa leitura. Além da permeabilidade, outras características do solo estão envolvidas no desenvolvimento das plantas. Em geral, solos com pouca quantidade de matéria orgânica
e solos muito compactados, ou seja, que têm seus componentes muito unidos, não são favoráveis ao crescimento das plantas. Na página 50, nós temos duas imagens. A de cima é um solo pouco permeável, que acumula água na superfície. Essa imagem é de uma plantação de soja. Na imagem de baixo, o solo de locais onde pessoas ou outros animais costumam andar tornam-se compactados, impedindo o crescimento de plantas. Nessa fotografia, nós temos uma trilha na Floresta Nacional do Tapajós. Agora, vamos para a página 51, que tem duas atividades para vocês fazerem. Atividade número 1. O solo da fotografia é pouco permeável. Depois de uma chuva forte, como você acha que ficaria o solo desse lugar? Explique. Número 2. Qual das figuras mostra um solo mais bem preparado para a plantação? A figura da esquerda ou a figura da direita? Agora vocês vão pausar o vídeo, vocês vão responder a atividade da página 47 e essas duas atividades da página 51. Pausem o vídeo, façam as atividades e voltem aqui para a gente fazer a correção das atividades. Responderam, turminha? Então, vamos corrigir primeiro a da página 47. Pinte o tipo de partícula do solo que apresenta maior tamanho. Qual quadradinho vocês pintaram? Silt, areia ou argila? A areia. Muito bem. Agora, vamos lá para a página 51, corrigir as atividades. Número 1. O solo da fotografia é pouco permeável. Depois de uma chuva forte, como você acha que ficaria o solo deste lugar? Explique. O solo provavelmente ficaria encharcado, com poças, pois a água tem dificuldade para penetrá-lo. Número 2. Qual das figuras mostra um solo mais bem preparado para a plantação? A da esquerda ou a da direita? A da esquerda, onde tem um trabalhador preparando a terra para o plantio. E aí, turminha? Acertaram? Responderam? Lembrem de tirar foto e mandar para sua professora. Não vale apenas assistir o vídeo. Tem que assistir o vídeo, fazer a atividade e mandar foto da atividade feita bonitinha para sua professora. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula de ciências. Um beijo!